No início do ano passado, surgiram algumas entrevistas a respeito de uma explosão solar que está prevista para nos atingir agora em 2024. Essas afirmações foram amplamente divulgadas após uma entrevista concedida por Peter Becker, um pesquisador da Universidade de Geórgia, localizado no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Essa atividade solar de vasta escala tem potencial para causar sérios danos à nossa tecnologia atual. Será a primeira vez que um fenômeno tão poderoso nos afetará desde que a internet atingiu a sua maturidade, ou seja, alcançou um estágio em que nos tornamos significativamente dependentes dela. Um apagão desse tipo pode acarretar consequências extremamente graves, o que levou o termo a ser conhecido como Apocalipse da internet. Nesse contexto, o termo Apocalipse, emprestado da Bíblia, foi utilizado para enfatizar a magnitude e a seriedade do acontecimento. Não é para menos, afinal, que era uma simples rede mundial de computadores, agora está praticamente presente em todos os aspectos de nossas vidas. A internet controla e distribui os recursos vitais, como água, energia, lidera o sistema de satélites, GPS, gerencia o tráfego terrestre, aéreo, marítimo, além de administrar o sistema financeiro, educacional e de saúde. Nossa principal ferramenta de comunicação, entretenimento, trabalho, sem dúvida, é a internet. Por isso, não podemos subestimar os impactos reais que algo desse tipo pode trazer para a nossa sociedade. Aliás, o caos que pode ser gerado tem potencial para alcançar dimensões devastadoras, reminiscente de obras emblemáticas de ficção científica. Por isso, muitas pessoas começaram a associar a incidência desse fenômeno à segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus diz aos seus discípulos que o seu retorno seria triunfal, mas também devastador. Ele honrará aqueles que guardaram com justiça, mas os que não guardaram seus preceitos sofrerão as consequências de seus atos. Este é o juízo final, o último julgamento do qual ninguém poderá escapar, nem mesmo aqueles que já partiram antes desse momento. Será que podemos associar essas tempestades solares aos conselhos deixados por Cristo? Neste vídeo, vamos entender um pouco melhor sobre o que está acontecendo e analisar quais são as conexões que estão sendo feitas pelos fiéis para prever a segunda vinda do Filho de Deus. Vamos começar pelo Sol. Por que as tempestades solares são tão ameaçadoras? O que estaria provocando? Desde a antiguidade, nossa estrela desperta curiosidade entre os observadores. Os primeiros relatos diziam que o Sol era um deus, depois entenderam que era um astro, mas que girava ao nosso redor, até que finalmente alcançamos a compreensão do sistema solar. Mas uma coisa sempre esteve clara: independentemente da concepção, somos profundamente influenciados pela nossa estrela. E aliás, ela é uma das razões que a vida na Terra é possibilitada pela atividade solar. E nesse contexto, podemos interpretá-la como parte da criação divina. Isso, claro, independente da fé de cada um. E não há dúvidas que a atividade solar tem impacto sobre nós. E é por isso que ao longo da história, muitos pesquisadores se dedicaram a observar e produzir conhecimento sobre o Sol. Já em 1600, os astrônomos tinham conhecimento de que nossa estrela apresentava mancha escura na superfície brilhante solar, as quais são essenciais para compreendermos os fenômenos atuais. Essas manchas estão relacionadas ao magnetismo. O campo magnético da Terra é gerado pelo movimento dos íons de ferro em nosso núcleo, em relação ao movimento do planeta que orbita ao redor do Sol e também gira em torno do seu próprio eixo. Em contraste, o núcleo solar funciona mais como uma usina nuclear, transformando átomos de hidrogênio em hélio devido à alta pressão interna. Isso resulta em múltiplos polos magnéticos entrelaçados por linhas magnéticas,
carregadas eletromagneticamente. Isso é o que conhecemos como erupção solar. Então, a próxima tempestade solar chegará varrendo tudo que se encontrar pela frente? Não é bem isso. Lembra-se do campo magnético da Terra? Então, ele é a nossa principal proteção contra eventos desse tipo, mas ainda assim é possível sentir as consequências de grandes explosões. Foi o que aconteceu em 1859, durante uma grande tempestade solar que ocorreu meses antes da sua máxima solar de 1860. Vários astrônomos ao redor do mundo estavam espantados com o crescimento de números de manchas solares na superfície da nossa estrela. Entre eles estava o astrônomo amador Richard Carrington, um britânico que fazia suas observações em uma pequena cidade aos arredores de Londres. No primeiro dia de setembro daquele ano, enquanto usava o telescópio e desenhava as manchas para catalogá-las, Carrington foi surpreendido por um flash de luz vindo do Sol. Não se sabe ao certo, mas a maioria das fontes afirma que o fenômeno durou apenas 5 minutos. Porém, foi uma das maiores explosões solares já catalogadas até então. Atualmente, sabemos que explosões de menor magnitude podem levar dias até chegar à Terra, pois precisa percorrer os 150 milhões de quilômetros que nos separa da nossa estrela. No entanto, como foi algo atípico e intenso, estima-se que a massa coronal do Sol tenha chegado até nós em 17 horas. Durante aquele evento, no dia seguinte, a Terra foi atingida por uma tempestade geomagnética sem precedentes. Vários sistemas elétricos entraram em pane, como os telegráficos, e auroras boreais, comuns no Polo Norte, foram vistas no México e nas ilhas do Caribe, regiões atípicas tropicais. Carrington foi o primeiro a relacionar as observações que haviam feito com os impactos sentidos por nós. Por isso, o fenômeno foi batizado com o seu nome. Se isso é difícil para nós compreendermos nos dias de hoje, imagina naquela época. Pessoas que não estavam acostumadas, que não conheciam esse tipo de manifestações, de repente enxergaram luzes coloridas iluminando o céu sem nenhum motivo aparente. Operadores de telegráfico relataram que os equipamentos começaram a dar choques, emitir faíscas e continuaram funcionando mesmo após serem desligados, como se transportássemos algo que era imaginável para a época. Lembrando que tudo isso aconteceu lá no passado, bem antes. Naquela época, a humanidade estava passando por várias transformações e produzindo muito conhecimento, recursos tecnológicos, especialmente os elétricos, que hoje conhecemos, estavam apenas engatinhando. Mesmo assim, a tempestade causou grande alvoroço e prejuízos significativos, especialmente ao sistema de comunicação, que ficaram vários dias fora do ar ou funcionando de forma inadequada. Se isso ocorreu naquela época, sob tais condições, o que poderia esperar para os dias atuais? Nosso ciclo, o ciclo 25, iniciou-se em 2019 e atingirá o pico máximo no ano de 2025. No entanto, assim como o evento Carrington, especialistas afirmam que as maiores tempestades solares ocorreram alguns meses antes desse período de maior atividade. Ou seja, ainda este ano, em 2024, pode ocorrer uma tempestade solar em nossa direção. E isso tem preocupado muitas pessoas, incluindo grandes instituições como governo e empresas transnacionais, especialmente aquelas ligadas à tecnologia.
as consequências de uma ocorrência desse tipo poderá ser tão devastadora que muitos as comparam com um evento apocalíptico. Interpretando os sinais de que sugeriram a segunda vinda do Filho de Deus. No entanto, será mesmo o caso? O principal argumento usado para quem acredita em uma possível conexão entre os eventos e os eventos bíblicos estão no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31, que descreve eventos cósmicos catastróficos. Entretanto, essa passagem foi retirada de um contexto em que Jesus pregava aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, como parte de uma resposta sobre sua segunda vinda. Não há nada que possa ser relacionado de forma segura, nem nas pesquisas científicas, nem nas Sagradas Escrituras, que surgirá uma correlação direta. Além disso, a Bíblia descreve uma escuridão total do Sol e da Lua, além da queda das estrelas, fenômenos que não se assemelham aos observados durante a tempestade solar. Uma outra possibilidade é considerar a magnitude das consequências de uma grande tempestade solar nos dias de hoje. É possível que os estragos sejam significativos, especialmente porque os instrumentos mais afetados são aqueles que utilizamos com frequência, como a internet. Estudos estimam que os prejuízos de um evento similar ao Carrington na atualidade pode alcançar até 2,6 trilhões de dólares, levando em conta apenas os Estados Unidos. Como mencionado anteriormente, vários aspectos de nossas vidas dependem da tecnologia, desde o sistema de navegação até os sistemas financeiros. No entanto, existem duas coisas que podem nos tranquilizar, pelo menos por enquanto. Primeiro, não há nada nas descrições bíblicas que sugere uma relação direta entre esses eventos. Segundo, apesar dos efeitos potencialmente devastadores de uma tempestade solar, as últimas estimativas sugerem que os próximos eventos não serão tão catastróficos como os anteriores. É provável que várias iniciativas estejam buscando formas de proteger esses equipamentos sensíveis, assim como o campo magnético da Terra nos protege. Quando a segunda vinda de Jesus, provavelmente nunca seremos dignos o suficiente para saber quando esses dias ocorrerá. No entanto, podemos seguir os conselhos deixados por Ele mesmo de permanecermos vigilantes a todo momento, para que não sejamos surpreendidos. Se estivermos sempre atentos, nunca precisaremos temer, mas aguardaremos com esperança a volta de nosso Salvador. E eu fico por aqui, e seja bem-vindo ao canal Desvendando o Desconhecido. E até o próximo vídeo.